Sejam bem-vindos ao Hemato Connect, o podcast da Educare que aborda temas relevantes em oncohematologia. Esse Hemato Connect é realizado pela Educare Brasil e eu sou o Gustavo Machado, sou o fundador da Educare e no episódio de hoje nós vamos falar sobre doação de medula óssea. O episódio vai ser muito legal porque estamos entre amigos aqui, um papo descontraído para falar sobre o assunto e para debater esse assunto conosco, contamos com a participação do Beto Albuquerque, fundador e presidente do Instituto Pietro, e contamos também com a presença do Dr. Marcelo Capra, médico do Serviço de Hematologia e Transplante de Medula nos hospitais Mãe de Deus e Santa Casa, de Porto Alegre. Coordenador do Serviço de Hematologia e Oncologia do Hospital Nossa Senhora da Conceição e professor do Programa de Pós-Graduação em Avaliação de Tecnologias em Saúde para o Sistema de Saúde Único do Brasil. O Dr. Marcelo também é sócio fundador do Instituto Pietro. Então sejam bem-vindos e começando o nosso assunto, já queria trazer aqui para o Beto, transformar o luto em luta. Nos conte um pouco sobre isso, Beto. É um prazer, Gustavo, estar aqui com todos, ao lado do Dr. Marcelo Capra, nosso companheiro de luta pela vida no Instituto Pietro. Essa frase eu tenho repetido porque eu sou um pai que perdeu um filho com 19 anos para uma leucemia, exatamente pela razão de nós não termos, à época, 16 anos atrás, localizado um doador de medula compatível a ele. E a leucemia que o Pietro tinha, leucemia, para quem não sabe, está nos assistindo, é como se fosse um câncer no sangue, e ele, obviamente, precisava de um doador e nós não conseguimos. Quando ele morreu, 13 meses, leucemia mieloide aguda, violenta, rápida. Nós corremos para tudo que era lado, como pai, como mãe, atrás de soluções. Éramos poucos doadores cadastrados à época no Brasil. Nós não achamos. E o Pietro, infelizmente, faleceu 13 meses depois do diagnóstico da doença. E eu imaginei que enfiar a cabeça num buraco, né, Capra, e passar a vida inteira lamentando a perda de um filho, que é muito duro para um pai ter que enterrar um filho com 19 anos de idade. Eu usei essa frase, eu vou transformar o meu luto em luta, e a gente iniciou todo um trabalho, depois veio o Instituto Pietro, de organização nacional nos governos, das relações de governos, hemocentros, para que efetivamente funcionasse a política de captação. Disse à época ao ministro Temporão, que era o ministro da Saúde, olha, muito obrigado ao SUS pelo tratamento durante 13 meses, mas meu filho morreu. E morreu porque faltou o principal ingrediente, que era a medula doada, a doação da medula. Então era hora de fazer um movimento muito grande. Se 16 anos atrás nós éramos 850 mil doadores no Brasil, hoje nós somos praticamente 6 milhões. Isso significa que a gente conseguiu avançar muito nessa mensagem. Aí veio o link com os bancos europeus, americanos, todos. Hoje nós temos 60 milhões de doadores disponíveis para quem tiver uma leucemia aqui no Brasil. Eu ousaria dizer que se meu filho Pietro tivesse a leucemia, hoje ele não morreria. Nós íamos achar um doador. Do luto, fazer a luta, porque é na luta que a gente consegue resolver muitos problemas e junto com o Marcelo a gente tem trabalhado muito para melhorar esse ambiente que tem de 12 a 13 mil casos novos todos os anos. E parabéns pelo trabalho, porque há um avanço impressionante, né? Pelos números que tu trouxeste aqui. E Marcelo, falando nos avanços da medicina, essa fase aí do acometimento da doença aí no Pietro, 2008 para cá, a gente, por trabalhar no segmento saúde, percebe, principalmente a tua área, a área de hematologia, que há avanços enormes, né? Tanto na saúde pública quanto na saúde suplementar. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Bom, de 2008 para cá, da época que o Pietro adoeceu, né? A hematologia deu um salto de qualidade, eu diria assim. Claro que ainda muitos tratamentos ainda deixam a desejar, ainda temos muito que melhorar, mas certamente algumas áreas mais, outras menos. Tivemos aí grandes revoluções em termos de diagnóstico, em
termos de tratamento e em termos do ambiente, da infraestrutura necessária para o tratamento das doenças. As leucemias são doenças, as leucemias agudas, né? São doenças que necessitam de uma grande infraestrutura para tratamento. Precisam de hospitais especializados, precisam de equipes especializadas, precisam de leitos disponíveis, de doadores de medula, testes genéticos para ver compatibilidade, testes hoje genéticos para ver qual paciente vai precisar mesmo do transplante, porque alguns pacientes têm doenças que só com quimioterapia tu consegue curá-los. Então esse ambiente todo de 2008 para cá mudou bastante. Ainda temos casos de pacientes que ainda não conseguem ter respostas boas, ainda temos. Mas isso à medida também que a ciência progride, novas drogas se incorporam, mais doadores estão disponíveis no banco, o transplante haploidêntico, que é uma possibilidade que na época não se tinha, que é um doador 50% compatível, que na época só se transplantava quando tinha um doador 100% compatível, e muitos transplantes hoje são feitos com doadores 50% compatíveis, que pode ser qualquer filho, qualquer pai, mãe e filhos são naturalmente 50% compatíveis. Então esse ambiente todo, mais essas mudanças de tecnologia, de medicamentos e de equipes assistenciais especializadas, trouxe um ambiente melhor. Óbvio que nós temos muito que avançar ainda. Nós precisamos mais leitos. Hoje, um dos grandes gargalos é leito especializado, né? Não é leito comum, é leito de unidade de transplante. Nós estávamos falando sobre isso aqui antes de iniciar a gravação, né? Você tem que ter um ar rarefeito dentro do leito para medula. Todo esse ambiente é um procedimento de alto custo, então isso atualmente é o nosso gargalo. E claro, os hospitais todos, pelo menos, né, aqui em Porto Alegre, estão investindo, porque esse é um problema que afeta uma parcela da população, embora pequena, é um problema muito relevante e muitas vezes uma faixa etária jovem. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, considerando isso. Considerando também que se tem um aumento de doação de medula, os serviços de saúde hoje eles estão preparados para absorver esse aumento de doação de medula? Hoje, dentro, né, das necessidades, eu diria, os doadores são ainda um gargalo. Encontrar rapidamente um doador ainda é um gargalo. Leitos também, equipes, né? Então, esse conjunto todo, ele vem crescendo ao longo dos anos. Mas, claro que a proporção, ela não é igual. Então, o registro de doadores saltou de 150 mil, 16 anos atrás, para 6 milhões. 6 milhões de doadores. Só o nosso banco. Isso. Né? No mundo tem 60 milhões de doadores cadastrados. Então hoje... Estão disponíveis aos brasileiros também. Exatamente. Agora. E nós, com o nosso banco, disponíveis a eles. Então todo esse trabalho de base que vem sendo feito, ele dá resultados. Hoje nós temos cada vez menos, o paciente não tem nenhuma opção de doador. Sim. Ele, em geral, tem. Ou é um doador não aparentado, ou é um doador parcialmente compatível, ou é um primo. Esses dias a gente teve um transplante com um primo doando, porque hoje tu consegue encontrar doadores 50% disponíveis, mesmo entre primos. Esse ambiente melhorou. O que ainda precisa avançar é na agilidade para que esses procedimentos cheguem na hora que precisa chegar. Porque esse foi o caso do Pietro. Sim. Ele conseguiu fazer um transplante que com 2 cordões umbilicais, mas isso depois de... Demorou meses. Para se achar os cordões no exterior, né? E aí tu demora, a doença avança e não consegue fazer o transplante. Então a doença é mais rápida do que a nossa agilidade, a nossa capacidade de conseguir internar o paciente e fazer o transplante. A verdade é que, embora tenha se evoluído muito, ainda tem muito a se evoluir, né? Sempre. Sem dúvida. E falando um pouquinho, Beto, sobre o Instituto Pietro, né? A gente sabe que um dos principais gargalos aí para instituições como a fundada por ti é a sustentabilidade. O que tu imagina que poderia ser feito para aumentar o número de apoiadores dessas instituições? Nós tomamos uma decisão de não recorrer muito a recurso público, porque aí você tem que ter uma superestrutura do teu instituto para prestar contas para isso, para aquilo, né? E acaba que você acaba se enrolando. Então nós preferimos muito essa relação de leis incentivadas, né? Ou doações de pessoas privadas, eu mesmo, né? Como coordeno o Instituto Pietro, também resolvo muitos problemas. Agora adquirimos uma sede, estamos montando ela ali no Praia de Belas, aquele prédio atrás do Praia de Belas, para onde nós desejamos levar as salas de aulas. Vamos juntar 20, 30 alunos, vamos levar lá, eles vão ver vídeo, eles vão ouvir palestra, eles vão conhecer antes de ter 18 anos, porque só pode ser doador de medula quem tem entre 18 e 35 anos. Então a gente gosta de falar com quem ainda não tem 18, para que ele conheça o assunto,
Veja como é fácil doar a medula, se cadastrar como doador de medula no Hemocentro, com antecedência. Então, a financiabilidade do nosso trabalho, ela advém muito do nosso esforço, né? Como eu disse, o dinheiro público talvez até fosse fácil de nós buscarmos, mas ele obriga você a ter uma superestrutura que nós não temos, né? E não vamos criar uma superestrutura para administrar isso. Nós estamos rodando o Estado através da Lei Rouanet, onde empresas contribuíram com a gente, um teatro Doadores do Futuro. Aliás, a semana passada nós fizemos 6 apresentações aqui em escolas estaduais. Aqui em Canoas, fizemos em Esteio, em Porto Alegre, né? E assim, depois em Erechim, e assim vamos fazendo. Tudo com doação incentivada. Então, a financiabilidade sempre será um problema, mas a solidariedade tem que ser maior do que a dificuldade financeira também. Todos que queiram ajudar são bem-vindos. E sempre em cima de um programa concreto, objetivo, né? Eu acho que isso é super importante. Legal. A bandeira principal do Instituto Pietro, Marcelo, é a doação de medula óssea, né? O cadastro junto ao Redome. Conta para nós rapidamente como é que é o processo de doação de medula óssea e o que representa hoje esses 100 milhões de doadores cadastrados junto ao Redome, principalmente comparado lá aos 650 mil existentes em 2009. Hoje o processo de doação, ele envolve 2 etapas, né? A primeira etapa é uma amostra de sangue da veia, um tubinho de sangue, em que vão ser feitos os testes para analisar, digamos assim, o tipo sanguíneo, o DNA daquela pessoa, que é o que vai ficar no banco de dados. Porque a compatibilidade genética para doação de medula ou doação para transplante de medula não é o mesmo tipo sanguíneo, né? Que é o O positivo, o A positivo. A gente precisa uma tipagem mais ampliada, que seria como se fosse um teste de paternidade, assim. Porque ali a gente vê a parte do sistema imunológico que é responsável pela rejeição. O transplante de órgão, por exemplo, o transplante de rim, quando tem rejeição, é a medula do paciente que rejeita o órgão diferente, que é de outra pessoa. No transplante de medula, é um sistema imunológico de um doador que pode rejeitar a pessoa toda, porque ela percebe que aqueles órgãos todos não são dela. É um sistema imune morando dentro de uma outra pessoa. E para isso, então, tem que ter um grau de compatibilidade muito grande. Porque se essa compatibilidade não for suficientemente grande, o sistema imune novo vai brigar com outros órgãos da pessoa. Para isso, obviamente, né, a tecnologia avançou, remédios que diminuam a imunidade, segurem essa medula nova para que ela não rejeite. Então, a primeira etapa é coletar a amostra e ter essa análise do tipo do DNA do doador. E esse vai para um cadastro, né, um sistema informatizado que fica lá cadastrado como que é aquela pessoa geneticamente falando, para poder, quando chegar um paciente, comparar como é o paciente e naquele meu banco que tem 6 milhões de doadores hoje, ver se tem alguém que é 100% compatível, se é naquelas características que a gente estuda, né, para a compatibilidade do transplante, se tem alguém 100% ou 90% também é possível. Isso Estava falando que hoje até com 50% é exatamente. Então, hoje, o banco de doadores, ele tenta achar doadores 100% ou 90% compatíveis, né? Mais de 90%, porque, em geral, 50% compatíveis eu tenho na família. Esse nível de compatibilidade dentro de uma família, ele já é mais semelhante, porque é da mesma família, eles têm a mesma herança genética, então muitas partes são semelhantes. Já uma pessoa da população em geral, talvez os 50% tenha outras diferenças que eu não sei, que eu não estudei. Então, o banco, essa fase de teste inicial, e fica lá no banco de dados. Quando chega o paciente, então se tira a amostra do paciente e isso é comparado. Achou um doador com 100% compatível, a gente vai então chamá-lo para ver se ele aceita ser doador, se nesse tempo que ele está cadastrado ele não teve alguma doença nova ou se ele está ativo no cadastro, e por isso é importante manter o cadastro renovado. E aí então se faz ver como está o paciente, ver como está o doador, e se isso der certo, tudo ok, vai-se então agendar uma data para o paciente fazer, para o doador fazer então a doação. Que aí vem 2 grandes tipos de doação. A doação do sangue da veia, que a gente chama de células periféricas, né? Que é praticamente uma doação de sangue. Esse é 80% dos casos, a gente tira o sangue da veia do doador. E cerca de 20% dos casos a gente tira direto do osso da bacia, da medula óssea. Isso depende do tipo de doença que o paciente tem. Então, essa segunda etapa é caso um dia acharem alguém compatível
e aquele doador for o selecionado. Quando a gente tem mais de uma opção, a gente escolhe o mais jovem. Quando é nacional, a gente prefere os doadores nacionais do que os internacionais. É mais barato, é mais rápido, mais acessível. Várias questões a gente usa para escolher, mas basicamente são 2 momentos: do cadastro e, eventualmente, o da doação. E é importante também destacar, porque muita gente confunde e se afasta dessa discussão. Ele confunde a medula óssea com a coluna vertebral dele. Não tem nada que ver. A medula óssea é um sangue, né? Para quem já viu um filho nascendo ou um irmão nascendo, vai se lembrar daquele sangue dentro do cordão umbilical. Aquele sangue dentro do cordão umbilical se chama medula óssea. E a medula é a nossa grande fábrica de imunidade, de defesa contra doenças, contra isso, aquilo, e também reprodutor de células, tronco, de glóbulos, né, sanguíneos. Então toda essa estrutura é um sangue. Não tem que fazer cirurgia, não tem que dar pontos. Gente que não doa porque tem medo. Porque ele confunde a medula vertebral com a medula óssea. São coisas completamente diferentes. Fiquem tranquilos. Vai ali no Hemocentro, te cadastra, deixa ali 5, 8 ml de sangue, teus dados pessoais. Se a vida te der a graça de te sortear para salvar uma vida, o SUS vai te chamar e aí você vai tirar lá 300, 400 ml de sangue e esse sangue será infundido no paciente que aguarda o transplante de medula óssea. Então, é simples, é fácil, mas para 65%, 70% até de casos de quem tem leucemia, é a vida ou a morte. Achar um doador ou não. Eu fico imaginando a felicidade da pessoa que é capaz de doar uma medula compatível a uma pessoa que está doente. É espetacular. E depois tem a possibilidade de encontrar, depois de 3, 4 anos, o Redome faz a aproximação, faz o encontro do doador. É um negócio espetacular, né, cara? Então... Um gesto simples, né? Porque, veja, os órgãos, normalmente, a maioria dos órgãos, você precisa se defrontar com um acidente, com uma morte cerebral para poder fazer o transplante. Há órgãos que não precisam, obviamente, mas a medula você doa em vida e daqui a 3 dias essa medula que você doou vai estar de volta, vai estar reposta. Você pode doar num mês mais de uma vez se tu for sortudo e tiver de bem com Deus ali para te sortear, né, para salvar uma vida. Vamos lá então, falando sobre o doador do futuro, que é a maratona teatral aí que tu percorre as escolas interior afora. Como é que surgiu essa ideia, Beto? Nós achávamos que tínhamos que, para além das palestras que a gente dá, porque eu quando saio para fazer um cadastro numa instituição, numa escola, e vou acompanhado do ônibus do Hemocentro, eu sempre falo antes, porque o pior doador é aquele que não sabe o que ele está fazendo e aí às vezes chega na hora, ele desiste. Nós temos ao redor de 15% de deserção, né? Eu diria, é uma segunda morte para o paciente. É o cara ser compatível e não topar ir fazer a doação, entendeu? É muito impactante. Então a gente sempre faz a palestra, explica, recém eu falei, eu explico para o sujeito. Às vezes a escola faz uma campanha porque o colega está com leucemia e aí se o colega se salvou ou não se salvou, o cara acha que cumpriu com a sua tarefa. Não, isso é para a vida toda, é até os teus 55 anos a tua amostra vai ficar lá. Então a gente trabalha com doador de futuro porque quando tu chega com 60 anos de idade, normalmente tu é excluído do sistema, né? Exceto se for um familiar que também seja mais velho, né? Recentemente teve o caso lá de Erval Grande, que foi o irmão do cara que era mais velho que ele que doou, mas é uma exceção, porque a preferência científica é que o doador seja jovem, né? Para a medula ser mais saudável, ter mais anos de vida. Então, o doador do futuro é a conversa, né, que eu citei há pouco do teatro com essa garotada. A gente sempre pergunta, você tem celular aí? Todo mundo tem, né? Digo, então abra na agenda. Vai na data do teu aniversário, quando tu vai fazer 18 anos, escreve ali, ir ao Hemocentro, se cadastrar como doador de medula. Primeira tarefa do maior de idade. É isso que nós estamos fazendo, palestrando, mostrando, conscientizando, explicando, porque todo mundo é solidário, Gustavo. Mas ele, para ser solidário, ele tem que saber sobre o que é a solidariedade que ele tem que fazer.
senão ele não consegue expressar a solidariedade. Na verdade, vocês estão educando esse pessoal aí explicando, é isso aí mais ou menos. Para serem os futuros doadores, né, que é o objetivo. Exatamente. E seguindo nessa linha, Marcelo, a importância de se ter esses bancos de sangue de fora do país, né, chegando hoje a 60 milhões de possíveis doadores cadastrados. Isso hoje é uma grande rede, né? Os bancos de sangue do mundo todo sabem que essa variabilidade genética da população, e o Brasil é um país que tem uma alta miscigenação, então o sangue, digamos assim, do brasileiro, ele tem pouco de cada coisa, e essa variabilidade torna mais difícil arrumar doadores. Tanto o Brasil fazendo convênio com esses bancos do mundo todo, ele tem acesso a perfis genéticos que talvez não encontrasse aqui, então aumenta muito a possibilidade de achar um doador. O contrário também é verdadeiro. Então a gente tem tanto feito coletas para envio para o exterior, quanto recebido medulas do exterior. Então isso melhorou muito esse ambiente, porque antes nós dependíamos somente dos brasileiros, digamos assim. Agora a gente tem essa rede que é de mão dupla. Gigante. Né? Gigante. Então isso trouxe mais doadores na nossa lista e isso... E funciona, Marcelo? Funciona. Funciona bem? Funciona bem. Que legal. Funciona. Aliás, tem que ter um time, né? Esse é o grande desafio, né? É fazer tudo isso funcionar num tempo adequado. Esse é encontrar um doador. Hoje é um algoritmo. Põe lá os dados do paciente, ele roda 24 horas por dia o computador. Por isso, quanto mais doador, claro, mais chance se tem mais de achar o compatível, né? E deixa eu só insistir nesse ponto aqui da estrutura física de leitos para suportar esse aumento de demanda, né, por transplante. Tu acha, Marcelo, que hoje a estrutura oferecida pelo SUS, ela é suficiente ou tu acha que deve ser expandida? Certamente deve ser expandida, assim, né? O que a gente vem acompanhando nesses anos todos, né? E isso olhando para trás, nos últimos 5 anos para cá, houve uma ampliação que alguns mais rapidamente, outros mais lentamente vem acontecendo, que se ampliou, assim, número de doadores, número de leitos. O aumento do banco, o transplante com 50% de compatibilidade, triplicou o número de pacientes que são candidatos a fazer transplante que antes não conseguiam. O que é ótimo, tem o que é ótimo. Né? Só que a estrutura tem que andar junto. Então, nós temos pelo menos, né? A Santa Casa vem reformando lá, deve entregar até o final do ano uma unidade nova, o dobro do que era. O Conceição, que não tinha transplante, começou há 2 anos. Vai voltar. Vai ter 15 leitos para transplante. O Hospital de Clínicas já faz transplante há bastante tempo. Santa Maria voltou a transplantar algum tempo atrás, que tinha muito programa, fechado. Teve uma pausa, voltou a transplantar. Os privados, vários, né, cresceram aí também os seus leitos de internação. Então, acho que isso vai trazer um nível razoável para a nossa população, né? Hoje nós temos 200 transplantes por ano. Considerando país europeu, assim, de média renda para eles fazem 400 transplantes por ano, 600. A Espanha faz 700 transplantes por 10 milhões de habitantes. Então, nós temos ainda... Não que os brasileiros precisem menos de transplante, é que eles têm mais estrutura e conseguem transplantar quem precisa, né? E isso acaba que, se tu não tem no tempo certo, tu nem considera o transplante ou não consegue nem chegar perto do transplante. Ou às vezes o paciente morre tendo doador. Isso. Porque não consegue chegar na estrutura hospitalar, né? E isso tem que mudar, e para isso, obviamente, o governo central tem que remunerar melhor. Já teve um avanço importante que passou a remunerar mais e melhor aqueles centros transplantadores que fazem mais transplante. Isso despertou interesse em muitos hospitais. Ou seja, se transplantar pouco, ganha o que está proposto. Agora, se transplantar mais, vai ganhar mais. Isso criou um ambiente até de competitividade positivo para o nosso setor, né, que luta pela vida. Eu acho que isso é extremamente importante. E Beto, falando um pouquinho sobre tudo que já foi feito no Instituto Pietro, né? Perdeu o Pietro em 2009, comentou conosco aqui que o Instituto tem 6 anos. Se pudesse fazer um balanço do que foi feito no Instituto Pietro ao longo desses 6 anos e o que tu projeta para o futuro?
Tu sabe que tem muito... O terceiro setor nessa área de transplante de medula, ele é bastante grande. Nós temos instituições muitíssimo conhecidas e boas, tipo o Instituto do Câncer Infantil, né? Outras entidades, Camaleão, a Brale, que são instituições, cada uma cuida de uma área. Umas entidades acolhem pais que perdem filhos, né? Outros apoiam pesquisas, e nós decidimos, para não repetir já o que já se faz, a ser, digamos, um instituto que vai arbitrar lá pelo medicamento que não tem. A gente está fazendo uma luta enorme junto ao governo federal para ter um medicamento que possa ser feito, inclusive, em laboratório nacional, e que isso seria fundamental, renovar a medicação. Qual é a medicação? A lenalidomida. Lenalidomida. Exatamente. Estava em falta no mercado, né? O laboratório de Minas Gerais pode fabricar. Então a gente está fazendo esse convencimento, mas tudo, né? No Ministério da Saúde tem o Conitec, o Coni não sei o quê, e a reunião, e papapá, mas enfim, a gente vai seguindo o caminho, porque isso é algo extremamente importante. Então, nossa tarefa é lutar por orçamento, é lutar para se ter casas de apoio, porque hoje a mãe vem lá de Rondônia fazer um transplante no Clínicas. Aqui, onde é que ela vai parar? Quem vai no SUS é pobre, amigo. Ela não vai para um hotel, ela não vai para uma pousada, para um flat. Tem gente que começa a morar dentro do carro. A Santa Casa conseguiu fazer uma hiper qualificadíssima casa de apoio, tem segurado as pontas nessa área de transplantes para crianças. O Clínicas tem uma casa de apoio, nós já terminamos o projeto e já articulamos o recurso do Ministério da Educação, porque o hospital é do MEC, para reformar a casa atual, modernizar e ampliar ela também. Lá no Conceição, que vai retomar, já abrimos essa discussão também de fazer casas de apoio. Então a gente trabalha muito nessa área, além, claro, das campanhas de aumento e de cadastro de doador de medula. Nós trabalhamos nessa área mais interinstitucional, né, cara? O orçamento, às vezes é o desencontro entre o orçamento e o governo, tem que ir lá resolver. Falamos então sobre o aumento de cadastro de potenciais doadores no Redome, falamos sobre a estrutura física de leitos para a realização dos transplantes. Marcelo, e profissionais, oncohematologias, temos o suficiente para atender essa demanda? Boa pergunta. Assim, a gente teve ao longo por uns 10 anos, um número de candidatos inferior ao número de vagas que tínhamos na hematologia. Por vários motivos, né? E mais recentemente tem tido uma procura maior, né? Nós temos preenchido as vagas tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil. Obviamente, hematologista é uma figura rara, assim, é uma especialidade pequena, porque as doenças que são tratadas pelo hematologista, as doenças malignas, né? Porque a hematologia tem essa variabilidade de campos de ação. Tem o médico do banco de sangue, tem o médico da hemofilia e o médico da leucemia e do transplante. A hematologia tem várias áreas e dentre essas áreas, né, parcela de médicos dedicados às doenças malignas, às leucemias, ao transplante, são uma parcela dentro da pequena parcela. Mas tem tido nos últimos anos uma procura maior, em parte pelo desenvolvimento tecnológico, em parte pelo investimento que essa área vem sofrendo em vários, né, campos. Então nós, nos últimos 3, 4 anos, praticamente dobramos a equipe no Hospital Conceição, a equipe na Santa Casa também aumentou, o Hospital de Clínicas. Então os grandes hospitais e mesmo os nossos residentes, quando formados, todos saem empregados. Então isso faz com que o mercado como um todo amplie. Mas é óbvio que o hematologista tem um campo de ação muito grande. Certamente mais candidatos às vagas de residência e mais profissionais formados vão ampliar mais a assistência aos pacientes. Tem bastante espaço ainda. Muito espaço para crescimento, sem dúvida. E aqueles que estudam e vão fazer residência médica sobre as mesmas coisas, um dia lá na frente vão se esgotar também. Então, acho que é uma alternativa profissional. A hemato-oncologia é uma alternativa muito boa profissional. Que muitas vezes foi, não, isso aí o cara passa 6 meses se incomodando antes do transplante, 6 meses depois. Agora eu faço uma cirurgia cardíaca aqui, 6 horas o cara está pronto e depois os outros vão cuidar. Não, essa atividade é uma atividade nobre e que, graças a Deus, ganhou muita importância. Esse é um papo, inclusive, que nós, o Instituto Pietro, gostaríamos muito de fazer nas faculdades de medicina. Mostrar o quanto é importante o cara ser um hemato
oncologista, a abrangência que isso tem e as boas condições de mercado, né, e também de ganho, de remuneração que ela pode oferecer. Vamos passar esse podcast para os residentes aí, para os estudantes de medicina. Acho né? importante. Porque hoje uma área que envolve, né, a tecnologia, o cuidado próximo do paciente, a parte genética, a parte do transplante, dificilmente dentro da medicina tem áreas que contemplem todas essas faces, digamos assim, né? É uma área muito interessante porque o hematologista, ele faz o diagnóstico ele mesmo, ele faz o procedimento, ele trata, é uma especialidade completa. Exatamente. E é difícil hoje ter áreas que tenham todas essas nuances e tu pode se dedicar, obviamente, a qualquer uma delas, ou a todas. O Capra foi quem me deu a notícia no Mãe de Deus, lá em 2007, que meu filho estava com leucemia mieloide aguda. Eu nem sabia o que era. Fui ler, digo, pô, que desgraça, bicho, caiu um raio dentro da minha casa, né? E aí a gente foi ver e as limitações para a época eram muito grandes, mas é um grande profissional, né? Eu sou muito grato a ele e a gente tem tocado junto essa luta pela vida exatamente pela importância. Quem viveu, ou vive, ou poderá viver um problema dessa natureza, velho, pode imaginar a importância, né, de um hemato-oncologista. Eu preciso encerrar aqui, a gente né? poderia ficar 2 horas falando, porque eu sou muito entusiasmado, Beto, Capra Nós também. Nós temos que levar em consideração os nossos telespectadores. É isso, né? aí. Queria dar os parabéns para vocês, que são o Capra. É um médico expoente de relevância nacional, espetacular. O teu trabalho sensacional, Beto. Quantas vidas o Instituto já salvou, né? Isso. Do luto para luta. Do luto para luta, né? Acho que isso é o importante, assim, a gente ter pessoas que tenham esse espírito empreendedor na saúde, né? Porque a saúde precisa de pessoas empreendedoras. E se nós termos isso para dentro da nossa especialidade, com um pai aqui que perdeu um filho e que tem essa vontade de ajudar e conseguir convencer as pessoas a se juntarem, né, nas causas, eu acho que a gente consegue melhorar muito o ambiente para todo mundo. Assim. E eu queria colocar também a Educare à disposição. A Educare vai ser parceira sempre de vocês, porque é para isso que a gente existe. E convidar a todos a assistirem o Hemato Connect na nossa plataforma de streaming eduprimebrasil.com.br. Até um próximo episódio. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos.